Boa tarde, boa tarde. Coisa boa, gente. Vamos lá. Ontem não consegui vir aqui, gente. Ai, que dó. Ontem realmente não tive como chegar aqui para fazer a nossa live. Tive alguns contratempos no meio do caminho. E aí, quando eu ainda pensei em fazer, né, de noite, mas eu cheguei muito tarde do curso ontem, então ficou complicado. Boa tarde, Nádia, tudo bem? Boa tarde a todo mundo que está chegando aí. E hoje a gente vai falar nessa live, não sei se vocês acompanharam no Stories, né? A gente vai falar sobre o quanto a sua raiva pode ajudar você a descobrir a sua missão, né? Isso é para vocês, a gente está falando aqui de emoções e de sentimentos, né? E o quanto que isso é benéfico à nossa vida e o quanto que isso nos abre realmente para o nosso despertar espiritual, né? Então, a ideia aqui é que você aprenda, né? Que você entenda, ou pelo menos ressignifique essa questão de que existem sentimentos ruins e sentimentos bons. Na verdade, os sentimentos, eles só são sentimentos e estão aqui para nos apoiar a crescer, a desenvolver, a expressar o nosso talento, expressar o nosso melhor e aprender a conviver, ter melhores relacionamentos, obviamente, né? E eles interferem em muita coisa, e principalmente na questão da nossa espiritualidade. O que é essa espiritualidade, Alessandra? Tem a ver com religião? Não, gente. Espiritualidade e religião, não tem nada a ver. A espiritualidade é o seu potencial, é o seu poder interior, é essa força interior que você tem que faz você superar limites, dificuldades, ajudar pessoas, ir além, né, do que todo mundo olha assim, nossa, tu teve coragem de fazer isso, né? Às vezes é o seu lado, né, espiritual ali que faz você fazer isso que ninguém tem coragem de fazer, né, vamos dizer assim, que as pessoas paralisam. Uma pessoa presente espiritualmente, ela sabe exatamente o que fazer, ela não se deixa envolver emocionalmente pela circunstância, ela faz o que precisa ser feito. Então a gente precisa entender que esse ponto, essa questão na nossa vida, ela é muito importante e a gente às vezes deixa de lado, porque a espiritualidade, nesse quesito espiritualidade, estão o que, gente? Os nossos valores pessoais, aquilo que é valioso para nós enquanto seres humanos. Barulho de carro aqui em volta hoje está agitado. Então, a gente precisa entender isso primeiro, tá? Que é a sua relação com esse infinito que habita você. Você não é só esse corpo físico, né? Você é muito mais, você tem capacidade de ter ideias incríveis, essas ideias podem ajudar milhares de pessoas, podem enriquecer você, pode fazer você construir coisas maravilhosas que pode mudar a vida das pessoas. Isso tudo, gente, está atrelado à espiritualidade. É da espiritualidade que vem a criatividade, é da espiritualidade que vem as intuições, os insights, as conexões, nas sincronicidades que você cria. E como que eu posso, então, desenvolver melhor essa espiritualidade? Nós só conseguimos fazer isso a partir do momento em que temos a nossa sabedoria emocional. Não é só uma questão de controle, de condicionamento, é uma questão de saber como se portar, agir de forma assertiva. O que é certo, o que é errado naquele momento, né? Às vezes a pessoa acha que... Eu passo às vezes muito por isso, sabe? Como eu sou uma pessoa muito tranquila, sou sempre uma pessoa muito amorosa, muito, muito calma, e às vezes muito na minha também. Eu não sou muito, né? Para eu estar fazendo esse vídeo aqui foram anos de preparação, né? Vamos dizer assim, né? De vencendo coisas, né? Dentro de mim, que eu sou muito observadora, eu sou muito na minha mesmo. E aí o que acontece? As pessoas às vezes, a Alessandra é tão gente boa, né? Aí começa a fazer coisas que você diz assim, não, ela não vai fazer, imagina, a Alessandra espiritual não vai fazer isso. Gente, só que eu sou assertiva, eu digo não mesmo, sabe? E eu acredito muito assim, se fere as regras, né? Por exemplo, se eu imponho uma regra, se eu coloco uma regra no grupo e uma pessoa infringe essas regras e de uma forma assim muito agressiva, muito pejorativa, e eu retiro essa pessoa, porque isso está na regra, está estabelecido, todo mundo sabia. A outra pessoa vem me atacando, gente, vocês não têm ideia, ela vem me atacando. Eu falei, gente, mas estava lá escrito, você descumpriu, você desrespeitou não só a mim, como profissional aqui do grupo, mas também a todos os colegas. Isso não está correto. Eu não estou te julgando, eu só estou cumprindo o que está nas regras e acabou.
Então a pessoa acha que por eu ser boazinha, né, aparentemente boazinha, né, eu não vou dizer não, eu vou pontuar o que é preciso, mas eu faço isso com amor. Eu não preciso fazer isso com raiva, com grito, né, sendo cruel, ofendendo. Não, a gente pode comunicar de uma maneira assertiva. Então a intenção dessa live hoje é você ressignificar um pouquinho da sua raiva para ajudar você na missão. Por que missão, Alessandra? Missão. Gente, missão está conectado à sua espiritualidade. A sua missão, ela tem a ver primeiro com um verbo de poder que você carrega. E existem formas de você descobrir isso. Claro que cada um aqui descobre. Eu não tenho como chegar para você e dizer assim, olha, seu verbo de poder é esse. Eu não posso dizer isso. Porque é você que vai passar por um certo processo e você vai fazer essa descoberta. Mas a gente tem pistas e o nosso sistema emocional, ele vai dando pistas pra gente, né? Então, a missão, ela é aquela que veio, né, na sua alma, que está presente na sua alma e que você veio aqui para vivê-la, veio aqui para utilizá-la. E essa missão não é para você, é para as pessoas. Só que essa missão traz um senso de autorrealização, de satisfação, de plenitude muito grande. Por isso que para muitas pessoas é importante encontrar a missão. Para algumas pessoas, elas passam a vida inteira trabalhando na missão sem consciência. Eu passei muito tempo trabalhando com o que eu faço hoje sem saber que era minha missão. Porque eu gostava tanto, eu ficava tão feliz em fazer e eu não sabia que era minha missão. Até o dia que eu parei, eu falei, eu gosto e fico incomodada de ver as pessoas, né, de tal maneira e a minha missão é essa. E eu comecei a identificar a minha missão e a partir de identificar essa missão, meu verbo de poder, eu comecei a traçar propósito, a viver e praticar as coisas, fazer as coisas com um certo propósito. Eu tenho um curso só sobre isso, mas eu não vou falar desse curso agora, não é o foco aqui, tá? Eu quero só que você compreenda realmente que o seu sentimento, a sua raiva, tá? A sua raiva, ela pode indicar para você, dar pistas se você está na sua missão ou qual é a sua missão, tá? E aí eu peço para você prestar bastante atenção. O que você, quando vê, você fica inconformado e você às vezes não consegue ficar quieto? Dá aquela irritação, eu falo, né? Sobe aquele negócio, aquela raiva, aquela inconformação com aquilo e você, ou você se queixa, ou você vai lá ajudar, ou você vai tentar resolver para a pessoa, ou você vai, sabe, tomar as dores de outra pessoa. Pensa aí, o que você faz? Eu estou falando que essa não é a única forma de você ter pistas, mas observa que os seus sentimentos, eles vão dando indicativos de qual é a sua missão ao longo do caminho. Então, um dos indicativos é, o que você, quando vê, você fica tão irritado, tão incomodado, tão, sabe, você tem vontade de ir lá e fazer alguma coisa. Quando você percebe isso, quando você começa a olhar e aí você vai lá e toma uma atitude, você vai lá e faz alguma coisa, você vai lá e ajuda a pessoa, você impede uma coisa pior de ter acontecido e aquilo te dá aquele senso de satisfação, nossa, eu fiz o que era correto, sabe? Você pode ver que talvez essas ações, e se elas são repetidas, né, isso te tira do sério e tal, isso pode ser um indício da sua missão. Por exemplo, eu ficava extremamente incomodada, irritada de ver as pessoas sofrendo, né, principalmente mulheres, né, sofrendo nos relacionamentos. Isso me dava assim um senso de justiça, uma coisa, sabe, me subiu uma raiva, eu falava, não, gente, peraí que eu vou lá ajudar, vou lá resolver isso. Aí eu ia lá para resolver, ou eu chamava a pessoa, dava meu cartão, conversava com ela, vai no meu consultório que eu vou conversar com você. E aí eu ajudava as pessoas. Então, quando eu comecei esse trabalho, lógico que eu atendia muitas pessoas, eu fazia esse trabalho voltado primeiro para a saúde, depois eu voltei para a parte de relacionamento, entendo que são propósitos, mas de um mesmo verbo. No meu caso, um dos meus verbos, eu tenho dois, um dos meus verbos é ajudar. Então, esses propósitos, a missão, né, tá ligada ao verbo ajudar, e os propósitos, eles oscilam, eles passeiam, né, em algumas experiências. E aí, primeiro foi a questão de saúde, primeiro propósito foi ajudar as pessoas doentes, segundo propósito foi ajudar as pessoas no relacionamento, e nesse momento eu vivo o propósito de ajudar as pessoas com a reprogramação de suas redes emocionais, porque eu entendi que todos os outros, prosperidade, saúde, relacionamento, relação familiar, relação social, tudo está ligado aos sentimentos. Então eu tenho dedicado
me dedicado já há algum tempo, há bastante tempo, em relação à questão das emoções nas pessoas. Então, nesse momento, meu propósito é fazer com que as pessoas entendam que elas vivem dentro de uma rede emocional, que isso é programado e que essa rede emocional dá sustentabilidade para as crenças. E não adianta você tentar mudar as crenças se a sua rede continuar a mesma, porque o seu sistema, esse sistema da rede, vai construir uma crença muito parecida, muito similar, né? Muito similar, para que você repita o mesmo processo. E aí você diz assim, nossa gente, eu já fiz PNL, eu já fiz coaching, eu já fiz hipnose, eu já fiz não sei quantos anos de análise, eu já fiz não sei quantos anos de psicoterapia, eu faço tratamento com analista, faço reprogramação de vidas passadas, faço não sei o quê, e não mudou muita coisa. Vira e mexe, eu ainda tô no mesmo problema, vivendo a mesma coisa. O que aconteceu? A rede continua a mesma, gente. Ela vai encontrando recursos para repetir o padrão, a vibração e as informações que estão presas nessa rede. Então, a minha missão hoje é essa, certo? E como que eu descobri? Quando eu me sinto incomodada em ver as pessoas em sofrimento. Eu me sinto incomodada em ver as pessoas nesse estado de sofrimento. Essa minha irritação em relação a isso, esse meu incômodo, esse meu inconformismo é um aspecto da raiva que me levou a observar e dizer assim, ok, né? Eu tô vivendo a minha missão, eu realmente tenho talento para isso. Eu realmente gosto de fazer isso, né? Eu gosto de ajudar esse tipo de pessoa. Então, observe como o sentimento, a raiva, ela está sinalizando para alguma coisa. Todos os nossos sentimentos sinalizam para situações que a gente precisa olhar e curar e cuidar. Então, a gente vê isso, a gente tem nas lives aqui anteriores, eu ainda não subi para o YouTube, gente, eu vou subir, prometo. Ontem realmente não tive condições de fazer nada, ontem foi terrível, tá? Esse vídeo você pode ver depois, tá? Vai ficar aqui por 24 horas e depois eu vou subir lá no YouTube, no canal do YouTube da Auditório da Alma, tá? Então, assim, gente, você começa a perceber que os seus sentimentos, eles não são seus inimigos, eles são seus amigos, eles estão ali apenas para sinalizar pontos que você precisa se moldar, se melhorar. E quem que faz isso? Vocês já pararam para pensar? Quem é que impulsiona tudo isso a acontecer para que você cresça, para que você evolua? Seu ser espiritual dentro de você, certo? Existe uma consciência, né, dentro de você, plena, pura, ilimitada, né, que vem daquela imagem e semelhança do Pai. Essa imagem e semelhança do Pai te dá a condição de co-criar como Ele. E essa presença dentro de você vai te enviando sinais para que você cresça. O que é esse crescer, Alessandra? Mas eu já sou imagem e semelhança, eu já estou... Essa nossa condição física, ela é densa, ela vai criando filtros da nossa realidade. Então, a gente começa a criar esses filtros, né, da nossa realidade, vão construindo crenças esquisitas, né, do tipo, você não merece. Como que você não merece? Você já é. Você já possui. Você foi feito mais semelhança. Você já possui. Você já é. Só que a gente começa a achar que não está tudo dando errado, né? E não é possível, eu devo ter jogado pedra na cruz na outra vida, Alessandra, não é possível, eu fiz alguma coisa muito horrível. E aí você vai buscando essas teorias que justifiquem o erro na sua vida. E na verdade a sua essência divina está apenas dizendo assim, olha, eu preciso que você pegue os seus 5 sentidos, né, que estão dando essa visão que você tem da sua realidade agora, que é uma ilusão. Seus 5 sentidos são limitados aos seus condicionamentos físicos, obviamente. Eu preciso que você transcenda os 5 sentidos. Eu preciso que você expanda para os sentidos espirituais e que você comece a enxergar como eu vejo. Como eu que eu falo, o eu sou, a essência divina dentro de você, tá falando com a sua alma. Eu preciso que você transcenda os 5 sentidos e que você passe a olhar a realidade divina, não a realidade material, que ela é ilusória e passageira. Então, o que a gente deveria fazer, né? Por que a gente passa por esses desafios? Para a gente treinar essa transcendência dos 5 sentidos para enxergar a realidade espiritual presente ali. A evolução é dessa condição. Vocês estão entendendo? A gente, vamos dizer assim, Cristo dizia o quê? Vós sois deuses. E aonde que você se enxerga como um Deus? Parou para pensar nisso, né? Em que momento que você se enxerga como Deus? Como que a sua vida funciona como você sendo um Deus? Já parou para pensar nisso?
naturalmente o ego, por conta das referências distorcidas que a gente traz de religiões, de educação, de gerações passadas, de acontecimentos, né? A gente tem uma visão distorcida de Deus, totalmente distorcida do que é ser Deus. Aí o ego pega aquilo ali e fala assim, nossa, você é o máximo, né? Tá aí, você vai dominar o mundo, você vai, né? Pink cérebro, vamos dominar o mundo. E não é esse o sentido do ser Deus. Ser Deus é ter a consciência do todo, ou ter a consciência de tudo. Reverenciar aquele que nos fez, porque somos o reflexo dele. Não a condição física, entende? Mas a condição espiritual dentro de nós. E essa condição espiritual dentro de nós é o que nos faz avançar nesse processo. As emoções fazem parte dessa nossa transcendência. As emoções, elas servem como sinalizadores. Quando que você busca ajuda na sua vida? Quando você está muito triste, quando você está infeliz. Por que você vai buscar ajuda, né? Tinha alguma coisa acontecendo. Por que você chegou, aliás, por que você chegou naquele estado de infelicidade? Você se prendeu em alguma situação na sua mente, o seu ego fez você ficar preso, a rede emocional que foi construída ali, né, produzida, te manteve presa naquele estado que eu chamo de labirintos. A gente cria vários labirintos para diversos assuntos e a gente fica preso ali dentro deles, né? Sua mente criou esse labirinto, você tá ali, só que chegou num ponto que você não suporta mais. E a sua emoção vai dizendo para você, ó, você tá no fundo do poço, a emoção vai apertando, sabe? Ela vai estrangulando você até você agir. E aí, como que você age? Buscando ajuda. Muitas pessoas não fazem isso. Muitas pessoas vão em torno, né, buscam a saída da pior forma possível, tirando a própria vida. Mas por que elas fazem isso, gente? A cultura de falta de educação emocional. A cultura de não expressar o que está sentindo porque as pessoas vão achar que ela é fraca. E não é dessa forma, entende? Então a gente está aqui, quer dizer, minha missão nesse momento está atrelada a fazer as pessoas entenderem sobre a rede emocional e que elas podem lidar com isso de uma forma amena. Elas podem lidar com isso de forma pontual, assertiva e que cura em todas as áreas da vida dela. Ela pode encontrar a cura e a solução em todas as áreas da vida dela. Mas enquanto ela não tiver esse conhecimento, que é o que eu estou aqui, né, pincelando para vocês esses dias, ela vai continuar na obscuridade, na sombra de si mesma, sem esse contato com o ser divino que está dentro dela. E ele fica quieto lá, esperando, né, mandando sinais, mandando informações para a sua rede através do seu subconsciente, para que você tenha alguns incômodos, algumas coisas, para que você busque, de alguma forma, a saída, busque, de alguma forma, a resposta daquilo que você está sentindo. Então, a raiva, às vezes, é um sentimento que está indicando para você a sua missão, aquilo que você veio fazer aqui. A raiva pode fazer você ficar altamente produtivo. A raiva pode fazer você ficar produtivo. E aí você pensa, não, a raiva é destrutiva, não posso sentir raiva. Gente, a raiva, ela é poderosíssima, desde que você saiba como usar. E aí é a história de desenvolver essa sabedoria, né? Então, anotou aí o que você se sente inconformado de ver, e o que você faz a respeito disso? Esse é um dos pontos, né? Ela pode estar sinalizando para você as coisas que você E essa raiva específica em questões sociais, né? A gente está falando em questões da sociedade, do grupo que você convive, da comunidade que você vive, enfim, né? Com as pessoas que você se relaciona. O que normalmente te deixa muito chateado. Eu me lembro que quando eu entrei nesse caminho da terapia holística, né, abandonando a carreira do direito, o que me deixava inconformada era a questão de saber que havia essa condição espiritual nata a todos os seres humanos e eu não admitia ver as pessoas doentes nos hospitais. Não admitia isso. Eu achava um cúmulo, sabe, do absurdo. Então aquilo me deixava tão inconformada que eu fui em busca de estudos, de conhecimento, fiz muito investimento para entender aquilo e tentar mudar de alguma forma. Foram muitos anos de estudo, até que eu passei por um processo com a minha filha, em que ela se curou, né, espontaneamente. Aí meu estudo ficou mais focado ainda
nesse universo invisível, né? De que como pode nossos padrões mentais e emocionais alterar a nossa realidade, principalmente a realidade física. E aí eu vi milhares de relatos, de histórias de profissionais, de mentores, enfim, foi assim, um estudo fantástico nos últimos anos, nos anos posteriores ao fato com a minha filha, até que eu cheguei à conclusão que se não houver o sentimento envolvido no processo, a gente não consegue realmente fazer muita coisa, né? Então o que a gente precisa fazer é entender, o que a gente precisa fazer é entender essa questão, entender que essa questão emocional, as redes que nós construímos, elas precisam ser alteradas. Elas não vão extinguir os seus sentimentos, mas elas vão construir novas redes para padrões mais avançados. E nós precisamos construir redes de padrão tão avançado para ficar, né, frente a frente, face a face com esse ser que nos habita, que a gente desconhece. Então, fica aí com a dica de hoje, né? E eu quero avisar você que está chegando, você que está vindo aqui a primeira vez, que você não me conhece ainda, que a gente está com a inscrição do curso Reprogramação Quântica Emocional. É um curso onde eu ensino as pessoas a reprogramarem essas redes. Elas se tornam reprogramadores práticos em reprogramação quântica emocional. Eles podem aplicar isso em diversas áreas, né, para os seus clientes. Para quem não tem, Alessandra, eu não sou terapeuta, mas eu gosto muito da área, eu gostaria de começar, né, de entender, de aprender. Esse curso é para você, porque eu ensino você não só a técnica, eu ensino você a fazer, obviamente, o atendimento, e também a gente, no final do curso, depois de 6 meses de formação, a gente faz a mentoria, onde a gente vai estudar como que você vai se divulgar, como que você vai falar sobre esse, o seu trabalho. Às vezes você já traz uma bagagem de várias e várias terapias, né? Você traz isso assim, um monte, né? E aí a gente consegue montar um programa onde você vai utilizar a reprogramação quântica, mais as terapias que você já faz, só que você vai conseguir comunicar isso de uma maneira melhor para os seus clientes, para os potenciais clientes que você pode vir a ter. E o intuito disso, né, gente, é que você ajude mais e mais pessoas. Obviamente que eu não tenho condições de estar atendendo todo mundo, então desde 2015 eu venho com esse planejamento de ensinar pessoas para que elas propaguem esse trabalho que muda a vida das pessoas em curto espaço de tempo. A gente fala aí 6 sessões, mas já na primeira sessão a pessoa já sente um avanço, assim, uma mudança dentro de si, a forma de atuar, as coisas começam a entrar num processo de sincronicidade que elas se surpreendem, né? Então isso é que é o bacana da história, né? E você vai entender o que é a lei da atração de fato. Eu falo assim, quando você passa pela reprogramação quântica emocional, você vai entender o que é lei da atração de fato, você vai entender o que é sincronicidade de fato, porque a gente foi direto no ponto, não ficou no blá blá blá, não ficou na história de não, faz isso, faz aquilo, não, é pontual, é direto, vamos lá, trabalhamos, limpa essa rede, colocamos outra coisa no lugar, e aí você começa a ver o universo responder a essa vibração que você se programou, né, para atuar, para levar. Então, gente, esse curso ele tá com a inscrição aberta, você pode procurar informações, mandar aqui pelo direct, solicitando mais informações. É uma formação, lembrando que são 8 meses, né, de trabalho, 6 meses de conteúdo, 2 meses de mentoria. Eu não desconecto, não abandono os alunos, tá? Nenhum deles. A gente fica conectado em grupo, aonde eu vou trocando informações, eu vou incluindo informações, porque tem muita coisa no curso que é algo muito inovador, e só agora, né? Só agora, porque são coisas que eu atuo, gente, com mais de 22 mil horas de atendimento. Então, são coisas que eu tenho lá, que eu vim da experimentação, da intuição, das informações que eu recebi. E só agora a ciência está trazendo as pesquisas científicas que estão comprovando que eu venho atuando já e que eu venho trabalhando com isso há bastante tempo. Então, eu incluo isso lá na plataforma para os alunos e a gente conversa sobre essas pesquisas, a gente conversa sobre essas informações que vão chegando, né? Então, a gente não deixa os alunos, claro que quando o aluno quer sair, ele sai, obviamente, mas até então as portas estarão sempre abertas para os meus alunos, sempre que eles precisarem da minha ajuda, porque eu não os deixo, eu não os abandono.
Então, é um curso que você vai fazer, vai ter acesso permanente à plataforma, é um curso que você vai estar sempre conectado comigo, porque eu estarei sempre junto ali, trazendo as novidades, falando do que tem de novo, apoiando, instruindo e trabalhando para que todos possam realmente desenvolver o seu trabalho como terapeuta, que tem que ser próspero, tá? Se você é terapeuta, você não é próspero, não adianta ficar fazendo um monte de curso de técnica que a mágica não vai acontecer, bebê, não vai. Enquanto você não trabalhar efetivamente o que precisa, tá? Entender como isso se faz, você não vai conseguir, né? Você já parou para se perguntar o tanto de técnicas, né, que muitos terapeutas fazem e tal, e por que eles não conseguem prosperar, por que não conseguem crescer? Gente, isso está acontecendo até no meio do coaching. Até no meio do coaching. A gente vê assim um monte de gente, sou coach, isso, aquilo, tá, sai com todo o gás, né? Vai para o mercado de trabalho porque os cursos não dão mentoria, né? Os cursos não ensinam a eles como fazer captação de cliente, não ensina, gente, não ensina. E aí o que acontece? Fica lá com uma dívida enorme, porque os cursos de coach são extremamente caros e sem atuar, porque não consegue ter clientes, fica na pior e fica lá se intitulando de coach. Aí não adianta fazer uma foto bonita, dizer isso, aquilo, tirar foto que está fazendo palestra, porque fica só um fake, né, gente? Só na capa. Mas na essência, a capacidade de transformação não tem, porque não está atendendo, não aprende. E a capacidade de realmente desenvolver financeiramente isso também não consegue, porque não aprendeu. Então ele vai para onde, gente? Ele vai fazer outro curso, Está acontecendo a mesma coisa que acontece no campo da terapia holística, que eu conheço muito bem, porque eu comecei nessa área, está acontecendo na área de coach. Então eu vejo assim, tem muito coach que tem vindo, eu não queria fazer reprogramação, tá? Quando eu passo o programa todo, passo os valores, a pessoa fala, não, porque eu tô sem dinheiro, eu ainda tô pagando a minha formação. Eu falei, mas você não é coach, né? Como é que você tá passando por essa situação? Quer dizer, não consegue aplicar aquilo em si mesmo, não consegue saber como fazer aquilo prosperar de alguma forma. E aí, gente, não, sabe? Ninguém vai procurar porque você é coach, vai procurar pelo resultado que você traz e pela informação da sua rede que você está emanando. Esse é o ponto. Então, eu falo muito sobre isso no curso de Quântica, até porque os alunos precisam passar pelo processo inteiro, e eles quando eles vão começar a atender, eles já terão passado pelo processo, já começa a atender durante o curso. No segundo mês do curso, ele já começa a fazer o atendimento, já recebendo alguma coisa a respeito, né? Recebendo dinheiro mesmo para treinar, aprender a negociar, aprender a fechar os pacotes, ajudar as pessoas dessa forma, de forma que ele rompa nessa barreira. A gente essas 2 últimas semanas eu abri um grupo de mentoria gratuita para terapeutas holísticos, e a gente vê o quanto que as pessoas têm dificuldade com isso, né? Acha que por você ajudar, você não pode receber, tá? Mas é um trabalho, gente, é um trabalho, enxergue como trabalho. Se você não consegue enxergar isso como trabalho, eu sinto muito, você tem que curar sua crença, porque é trabalho, né? É trabalho. Então, gente, é isso, eu não vou estender muito aqui, eu queria só dar esse recado para vocês. As inscrições continuam abertas, né? A gente pode estar conversando aí até domingo, porque segunda-feira começa o curso, eu abro a turma, né? Na segunda-feira a gente começa, mas se você quiser participar, entre em contato, conversa comigo, os pagamentos são super facilitados, você realmente não tem desculpa. Se você tiver um pouquinho de coerência, cabeça no lugar e tal, você vai ver que você vai conseguir fazer o curso e levar até o final, e no final você vai estar bem próspero com isso, né? Conseguindo realizar o que você precisa. Então, gente, essa é a ideia aqui, é a proposta. Fica o convite para você que é coach, psicólogo, terapeuta, e que você sente que está faltando alguma coisa, já se formou em tanta coisa, sente que está faltando alguma coisa, gente, quântica emocional, reprogramação quântica emocional vai te ajudar com toda certeza. Então, eu deixo aqui esse convite para você, tá bom? E amanhã é sábado, amanhã minha filha tem feira de ciências, eu não sei se eu vou conseguir fazer uma live aqui, mas eu vou fazer alguns stories pra gente continuar conversando. Vamos ver se eu consigo fazer uma live à tarde, ou de repente no domingo de manhã. Mas a gente tá sempre aqui, tá bom? Gratidão a todos vocês, até nosso próximo encontro, nossa próxima live, tá bem? Tchau, tchau, gente, gratidão.